O Cavaleiro de Lumière. Segunda parte, A Ovelha Rebelde. Capítulo 2, Volta ao Passado. O primeiro cuidado do jovem barão, chegando ao solar que o vira nascer, agora propriedade de parentes de sua mãe, fora indagar dos mesmos notícias de sua prima Berthe de Somerville, a qual, pensou ele, bem poderia ser que passasse a guarda dos mesmos parentes, pois que também ela usava o nome da família. Admirou-se, porém, das esquivanças dos tios e dos primos em tratar do assunto, pois asseveravam eles que não se haviam comprometido com tutela alguma, nem reconheciam como pertencendo à família a neta de um moleiro, nascida fora das leis do matrimônio. Luís não insistiu ante a aridez do terreno, porém não desanimou, e na manhã seguinte, levantando-se cedo, procurou encontrar antigos servidores do castelo a fim de colher informações. E se morreu? Pensava enquanto palmilhava os caminhos que levavam às choças dos camponeses. Morreu certamente. Como suportaria a infeliz criança o abandono em que a deixamos? No entanto, meu Deus, não fui culpado. Jamais consegui oportunidade, senão agora, de procurar revê-la para o nosso lado. Na primeira residência campesina que aportou, reconheceu de imediato o antigo pajem das cavalariças de seu pai. Recebido respeitosamente, deu-se a conhecer e a alegria penetrou a casa dos fiéis servidores de outrora. Após os devidos transportes de ternura, Luís chegou-se ao velho cavalariço e interrogou. Dizei-me, caro Fritz, ainda vive por aqui a menina Berthe, pupila de minha mãe, confiada aos Lumières pelo barão meu pai, quando do seu afastamento de Steinsburg? O servo baixou a cabeça, passou a mão pela barba, mudou o velho gorro de uma para outra mão, e respondeu como que baixando a voz, envergonhado diante da pergunta que ouvia. Sim, meu fidalgo, a menina Berthe ainda vive, é formosa e saudável como sempre, e reside sim na herdade com os Lumières. Oh, vive então com a graça de Deus, exclamou Luís jubiloso. Sim, meu senhor, vive e até é feliz. Visito os Lumières frequentemente. Que faz? Como vive? É bem educada? Como pôde resistir à nossa separação? Lembra-se de mim, porventura? Afianço ao senhor barão que é feliz, mas se lembra de vossa pessoa não sei, pois jamais a ouvia nomear alguém da família de Steinsburgo ou Somerville. Mas casou-se há 3 anos com o próprio cavaleiro Henri Lumière, o homem mais rico da aldeia depois dos senhores de Somerville. Pois casou-se? A menina de Somerville, filha de um conde, casou-se com um homem do campo, agraciado com um título militar, o meu colasso Henri? É o que vos digo, meu fidalgo, casou-se. Mas como pode ser isso? Quem consentiu e presidiu o casamento? Há 3 anos ela era de menor idade. Quem o presidiu? Se meu pai era o seu tutor e não expediu a ordem, pois eu ignorava? Tal particularidade ignoro, senhor. Certamente, como não houvesse notícia dos tutores da menina desde muitos anos. Mas então esse casamento não é válido perante as leis da nobreza. Não pode ser, não é válido. Muito emocionado, sentindo-se culpado ante o acontecimento, Luís agradeceu e retirou-se pensativo e contrafeito. Mas, após o almoço, requereu um cavalo das cavalariças dos primos. Montou-o e dispôs-se a cavalgar pelas cercanias. E aqueles que o observavam viram que ele se dirigia para a aldeia dos Lumières,
no outro extremo de Steinsburg. As terras da aldeia de Steinsburg eram separadas da Quinta Numier por um pitoresco bosque de carvalheiros. Para além das terras dessa rica propriedade, começava a próspera aldeia de Fontaine, circunscrição ainda dependente daquele burgo. Chegando a esse limite, no silêncio augusto da mata festiva, sob o despontar da primavera, Luís deteve o cavalo e seguiu a pé, desejoso de gozar melhor as harmonias da natureza sob o perfume dos arvoredos. Subitamente, porém, sua atenção foi despertada pelos ladridos de cão valente, ao passo que voz juvenil de mulher assolava-o contra uma caça certamente imaginária, por entre risadas folgazãs. A doce voz falava ao cão com intimidade e se aproximava cada vez mais do local onde se encontrava o jovem fidalgo, até que, repentinamente, depara este com a formosa dona dessa voz. Trajava como as burguesas abastadas, e seus vestidos, de excelente tecido rosa, com decotes discretos e saias armadas, com ornamentos de tecido azul, indicavam o bom gosto da dama em vestir-se, ao passo que um lenço de seda fina, como crepe, orlado de rendas largas, ornava-lhe o colo e enfichu abotoado com valioso camafeu azul e nacar, com efígie de uma deusa, joia muito em voga pela época. A dama calçava pequenos botins brancos impermeáveis para proteger os pés contra as pedras e os espinhos das estradas, e também contra o orvalho ainda não de todo evaporado pelo sol, e trazia à cabeça lindo toucado branco ao tipo flamengo, mas seus cabelos, muito louros e brilhantes, caíam pelos ombros e o colo em duas tranças graciosas, que antes pareciam velos de ouro de alguma fada das matas, que surgisse para surpreender os viajantes com os próprios encantos. Deslumbrado com a aparição, Luís deteve-se surpreendido, notificando ainda a alvura imaculada da tez daquela linda mulher, o rubor dos seus lábios, o esplendor dos seus olhos brilhantes que pareciam animados por ignotos luzeiros da alma. Com presteza, o moço fidalgo reconheceu sua prima de Somerville. Não obstante habituado às afetações dos salões, deteve o primeiro impulso de correr para ela, esperando ver-se, por sua vez, se ela o reconheceria. Bertie, no entanto, não o reconheceu imediatamente, embora a recordação vaga ameaçasse elevar-se das próprias reminiscências. Percebendo o forasteiro, o cão avançou em atitude agressiva, mas a jovem deteve-o com um grito, e o belo animal retraiu-se, rosnando, voltando para junto da dona, como esperando ordens. Louis Frederic, então, atreveu-se alguns passos, e com um sorriso brejeiro, contendo o ímpeto que lhe assomava o coração para dar-se a conhecer e tomá-la nos braços, disse como se encontrasse num salão, a tecer madrigais para as damas do seu conhecimento, como de uso na época. Obrigado, deusa ou anjo da eterna beleza, que um destino de certo traçado nas luzes do Olímpio me fizeram encontrar nesta mata, disfarçada em princesa. Obrigado, flor magnífica dos campos, cuja formosura extasia os meus olhos e cujo sorriso ilumina o meu coração de doce encantamento. Não fosse teu gesto, detendo o cão, eu seria agora certamente mero cadáver que teria tido a glória de morrer sob teu olhar. Consente, estrela ou mulher, que te cumprimente, depondo o meu beijo reconhecido em tua mãozinha de açucena.
Eles eram Ruth Carolina de la Chapelle e o príncipe Frederico de G, esposos de uma existência anterior, novamente à frente um do outro. Bertie respondeu cheia de timidez. Creio que exagerais, meu fidalgo, como dizem ser de uso nos salões da nobreza. Não deveis agradecimentos a uma mulher do povo. É um fidalgo, segundo creio. Não tem por hábito beijar a mão às pastoras como eu. Não só as beijas, doce a vizinha flamenga, como até se prosternará a teus pés, como tu, as pastoras são anjos transformados em mulher. Quem vos garantirá, Senhor, que estejais diante de um demônio e não de um anjo? Nosso santo pároco assevera que os demônios costumam disfarçar-se em anjos para tentar incautos. Não acatas as advertências do teu santo pároco, minha flor. Creio, porém, nestes teus olhos luminosos, na doçura da tua voz, na angélica expressão do teu rosto de santa. Não, podes ser um demônio. E hei de beijar-te, minha rosa silvestre, tenho direito aos seus afagos, pois eu... Se sois fidalgo, reparai, Senhor, que vos encontrais à sombra de um bosque e não nos vossos salões da nobreza. E reparai que me encontro aqui com meu cão e sou pessoa respeitável desta aldeia. Disse e fugiu em correria, chamando o cão que a seguiu, ao passo que Luís se esforçava por acompanhá-la, arrastando o cavalo pelas rédeas, embaraçando-se aqui e ali pelos galhos dos arbustos que orlavam o caminho. A jovem, porém, corre ligeira, às gargalhadas, não percebendo que ele chama pelo nome, e a certa altura volta-se e atira-lhe um beijo nas pontas dos dedos, encantada com a aventura, certa de que não haveria maior consequências, porque já ali estavam a casa da herdade e os trabalhadores do campo que vão e vêm no afã cotidiano. Mas, nesse mesmo instante, ouve finalmente que o fidalgo grita agitado. Bertie, minha Bertie querida, espera-me. Sou o teu Luís que voltou. Como não me reconheces? Só então ela o reconhece. Como ele estava diferente daquele menino que a carregava nos braços, daquele adolescente de 15 anos que prometera casar-se com ela na maioridade. Detém-se, porém, e como que fulminada por um choque, fita-o entre surpresa e aterrorizada. Álacre, a princípio, o encontro agora tornou-se frio. Não se beijaram, não se abraçaram. Ela não lhe deu as boas-vindas. E ele beijou-lhe apenas a mão com cerimônia, enquanto disse, timidamente, ó querida prima. E ela responde emocionada, Luís, pois voltaste? Somente ao chegarem à casa da herdade e após os efúvios abraços de Henri em Marie e no velho pai Arnaud, foi que Bertie deixou-se cair nos braços do primo, desfazendo-se em pranto convulsivo, que a todos constrangeu.